Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Dificuldades que temos para os relacionamentos hoje em dia partem primeiramente do fato de que nós não nos conhecemos. Então, quer dizer, se nós não nos conhecemos, dificilmente nós estamos aptos a um relacionamento onde nós vamos conviver com o outro. Então, se nós não nos damos bem conosco, nós dificilmente vamos conseguir transferir isso para outra pessoa. Quando você não se acha merecedor de amor, você simplesmente não aceita que outra pessoa possa lhe amar. Então você tem desconfiança, você tem ciúme, você tem uma série de respostas negativas à expressão de afeto. O que é que você pretende ganhar com isso? Então isso tudo vai minando o relacionamento. Nós temos muita dificuldade de aceitar o outro como o outro é. Nós sempre esperamos que o outro seja aquilo que a gente idealizou. Todo o problema está na idealização. Então eu conheço uma pessoa, idealizo esta pessoa, que ela é de uma determinada forma, que ela age de uma determinada forma, aqui, por exemplo. E aí o comportamento dessa pessoa está aqui, isto me frustra. Eu quero porque quero, faço porque faço, que essa pessoa chegue aqui. Só que isso é um tempo dela. Ela tem o direito de ser quem ela é. E normalmente nós esperamos do outro que ele seja aquilo que eu quero dele, que eu espero dele. Então o maior problema no casamento está na idealização que um ou outro faz, né, do seu parceiro. Nós vamos encontrar casais que, a pretexto de ajudarem naquele trabalho de crescimento, criticam o outro o tempo todo. Ah, mas é uma crítica construtiva. A gente tem que parar para pensar se de fato é uma crítica construtiva. Porque a crítica construtiva, ela tem hora, ela tem um momento, ela tem a oportunidade, senão muitas vezes ela é demolidora, desestimulante. Então, diálogo é fundamental, é necessário, mas muitas vezes nós vemos casais que apenas se criticam. Nós também temos muita dificuldade em dar tempo para conhecer de fato as pessoas. E quando eu falo conhecer as pessoas, não é um conhecer no superficial, que na maioria das vezes acontece, quer dizer, o que eu gosto, do que eu não gosto, qual é a minha profissão, não é isso. Conhecer o outro enquanto espírito, enquanto personalidade, com seus valores, com suas dificuldades, com seus vícios e com suas virtudes. A partir do momento em que eu me predisponho a conhecê-lo na sua integralidade, de fato, os relacionamentos passam a acontecer ou fluir com mais naturalidade. Cada um de nós tem as suas tendências positivas e negativas e nós não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode dar, porque ele também não vai exigir de nós. Se houver essa exigência extrapolando os limites que cada um pode oferecer, esta relação certamente estará comprometida. Então veja, nós estamos falando que casamento, que família envolve negociação, envolve estratégia.
envolve oportunidade e um objetivo. Nós temos aqui a questão do desemprego e da falta de dinheiro como uma fonte muito grande de problemas no casamento. A falta do dinheiro, ela é tão delicada que muitas vezes as pessoas toleram por um tempo. Depois já começa a haver uma cobrança muito grande. Enfim, é um teste muito grande nesse processo de confiança mútua. E quando o casamento esfria? Parece que a gente olha para o outro e ele não desperta mais dentro da gente aquele impulso afetivo, aquele entendimento. O que acontece quando o casamento esfria? Existe uma autora que escreveu um livro chamado Separação, que é a Daphne Rose Kingma. Ela diz assim que a maioria de nós ingressa na idade adulta desinformada. Do quê? Desinformada sobre nós mesmos. Inconsciente sobre todas as influências, pessoas e cenários que nos moldaram. Ou seja, nós vamos para um casamento sem saber de fato quem nós somos. E se nós não sabemos quem nós somos, como é que nós vamos saber o que é melhor para nós? Como é que eu vou conviver com uma pessoa que eu acho que é boa para mim, mas eu não sei se ela será realmente boa para mim? Então, quando essa autora fala sobre separação, ela fala dessa desinformação, dessa falta de informação que só pode ser suprida pelo autoconhecimento. É o autoconhecimento que dá condições de uma pessoa poder realizar escolhas conscientes. Eu tenho um amigo já no plano espiritual, Dr. Luiz Monteiro de Barros, muito amado, um encanto. E quando ele fazia palestra sobre o casamento, eu ficava na FESP, eu era criança, eu ficava parada. E ele dizia assim, é claro que isso não acontece, mas era uma brincadeira dele, que os espíritos punham uma venda para que o casamento que fizesse os dois crescerem se realizasse. E que depois do casamento tirava a venda. Então, que era um susto. Emmanuel, no Vida e Sexo, diz assim, que sempre que houver ameaça física ou psíquica, pode haver uma separação, que é melhor para os dois. Mas nesses casos, lembra o querido Emmanuel, em geral, as raízes das dificuldades estão em encarnações anteriores. Não se justifica, porque os dois vieram preparados para a vitória. Agora, é claro que também a gente não tem que ficar exagerando, né? Vamos dizer assim. Muitas coisas aparecem e as dificuldades surgem nos relacionamentos de agora, a despeito dos que a gente já teve no passado. Então, situações novas surgem, você tem que lidar com elas, junto com aquelas que pode ser com as relações do passado, né? E sempre com aquela ideia de que não tem o certo ou errado, é aquilo que é possível ser feito, e os relacionamentos ajudam nos crescimentos pessoais de cada um dos lados. Então não é para quem vê quem ganha e quem perde, né? Não é certo ou errado, é o que é possível. E muitas vezes conviver com uma dificuldade em relação ao cônjuge, por exemplo, é que é o meu treinamento para aquela minha necessidade psicopedagógica de aprendizado, inclusive a nível biológico, a nível psicológico, social e espiritual. O casamento, então, seria um processo evolutivo? Sim, seria. Porque nós somos selvagens. Então, por exemplo, em sociedade, se nós abolíssemos todas as leis, como seria? Nós, por exemplo, normalmente comparamos o Brasil com os Estados Unidos, né? Que lá as pessoas aparentemente cumprem a lei de maneira maior. Aí questiona, porque eles são mais educados, são mais evoluídos? Não, porque a aplicação das sanções legais é mais eficiente, não é? Então, se você abusa do consumidor, imediatamente você vai ter a aplicação de uma pena, não demora muito, o que faz com que vale a pena você manter a lei. Então, qual foi o objetivo da institucionalização do casamento? Inicialmente, era garantir as posses, né? Mas hoje em dia, o casamento legal, ele estabelece o quê? Direitos e deveres do cidadão diante dessa sociedade. Então, o casamento legal tem uma função social? Sim.
disciplinar os instintos, disciplinar as tendências egoístas, disciplinar as tendências possessivas que nós trazemos dentro de nós. Então, se a gente não faz isso espontaneamente, a gente faz sob pressão legal. Agora, ele será necessário em todos os processos? Não, à medida que a gente evolui e sai desse nível de selvageria, não vai precisar mais de um instrumento legal para determinar aquilo que você deveria fazer. Então, à medida em que nós evoluímos como pessoas, como seres vivos, vamos deixar de ter uma pressão para cumprirmos os nossos deveres. Porque faremos isso com tranquilidade. E como é que o Espiritismo vê o casamento? É tão importante que no Livro dos Espíritos ele aparece como resposta dada pelos Espíritos superiores como uma das maiores instituições criadas pelo homem. O casamento é realmente uma criação humana importantíssima, porque através do casamento o homem, além dele crescer, conforme foi feita a pergunta, ele dá chance, abre as portas da reencarnação. Então é importante que, agregados a esses valores que o Espiritismo nos passa, na estrutura de um casamento, onde os filhos possam ter segurança, afeto, uma educação, encaminhamento, exemplos de vida e também uma orientação espiritual. Então existe essa possibilidade e é assim que o Espiritismo nos coloca o casamento como mais uma ferramenta de evolução e de progresso. Para manter um relacionamento, um casamento saudável, primeiro você observa você mesmo, como é que é o seu casamento com você. Porque nós temos homens e mulheres, a nossa parte masculina e feminina, então já é um casamento. E nós temos essa união interna, nós procuramos unir as nossas partes, unir as nossas intenções, isso falando individualmente. Então, se eu quero um relacionamento saudável, um casamento, como é que eu estou comigo mesmo? E a pessoa está com ela mesma. Então, um casamento saudável parte-se do princípio de que nós estamos saudáveis, nós estamos procurando o nosso eixo, o nosso centramento, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. E o casamento saudável vai ser uma completude, vai dar à nossa vida um sentido, um significado ainda mais interessante. Mas não é ele que vai fazer da nossa vida mais interessante. Nós estamos numa época em que nós sabemos que o planeta está entrando numa fase de regeneração. E nenhuma transição é serena, ela é turbulenta, porque é passagem, é mudança, e toda mudança ela tem as suas dificuldades. Então nós estamos recebendo espíritos que estão cada vez mais preparados para fazerem essa mudança. As crianças de hoje são muito espertas, elas percebem, elas entendem, têm um vocabulário, lidam com a informática de uma maneira absurdamente capaz. Se você pedir para explicar, ele não consegue, mas ele sabe fazer. Então nós temos que criar os filhos num clima de verdade, de transparência, de amor e de valores. São esses valores que vão fortalecer esse espírito que, como diz Kardec na Gênese, é propenso ao bem, mas não é um espírito perfeito, que através de valores é que ele vai enfrentar as turbulências do mundo que nós estamos vivendo, dessa transição. Na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio.